Uma oração para proteção contra os inimigos. Antes de começar esta oração, nós vamos orar um Pai Nosso e eu convido-te a orares comigo. Vamos então orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do iníquo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, antes de mais, eu acho importante nós lermos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: Orem constantemente. Orar constantemente. E, bem, é claro que quem disse isso eram os apóstolos, que certamente já tinham apanhado esse hábito de Jesus. Estás a ver? Eles andavam com Jesus e se Jesus ele tinha uma rotina com os apóstolos, imagina tipo orar 2 horas pela manhã, orar mais 2 horas à tarde, orar mais 3 horas até ficarem cansados antes de dormir. É claro que os apóstolos eles já se encontravam nessa oração. Eles compreendiam o poder da oração. E se eles estão aqui a dizer orem constantemente, bem, nós podemos imaginar que eles estavam a aconselhar por causa de eles mesmos já conhecerem os benefícios, as vantagens de orar, o poder da oração. E então aconselhavam e incentivavam a orar. Orem constantemente. Para quem está de fora, fica a ler essas palavras e pensa: ok, orar constantemente. Porquê? Por que razão? Orar já é complicado. Já ocupa tanto do meu tempo orar. Eu estou a falar de orar uma vez, agora orar constantemente. Vocês não querem ser meus amigos, é? Vocês querem que eu ainda perca mais tempo do meu dia a orar? Orar constantemente, isso parece um fardo que eu vou ter que carregar. Eu vou ter que deixar de fazer atividades que eu faço durante o meu dia para orar. Eu vou ter que orar múltiplas vezes ao longo do dia. Eu vou ter que orar constantemente. Bem, se eu tenho que orar constantemente, isso quer dizer que a oração ela não funciona tão bem assim. Porque se funcionasse, eu só tinha que orar uma vez. Por que é que eu tenho que orar constantemente? Eu diria que nós temos que orar constantemente porque não há só uma situação que nós gostaríamos de ver resolvida, mas há várias. Eu diria que nós temos que orar constantemente porque não há só um livramento que nós gostaríamos de ter, mas há vários.
Então, o orar constantemente não é orar múltiplas vezes sobre uma coisa. A própria Bíblia diz que aquele que criou os ouvidos, ele sabe ouvir. Aquele que criou os ouvidos ouve. Ou seja, nós não vamos ter que repetir muitas vezes uma oração para que Deus a ouça. Não é do tipo, Deus está tão distante de nós que nós agora vamos ter que fazer tipo um eco de orações, repetindo sempre a mesma oração para que esse eco chegue a Deus. Não é problema de distância. Então não é não é orar constantemente para sermos ouvidos. A verdade é que a Bíblia diz até que o Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados, ou seja, até aquilo que nós não dizemos, Deus escuta. Até aquilo que nós não exteriorizamos, até aquilo que nós não expressamos, Deus escuta. Ou seja, também não é um problema de fazer chegar a Deus tudo, mas é orar constantemente, porque no processo de oração não existe só o entregar, mas existe também o receber. E então, se nós oramos constantemente, nós recebemos constantemente também. É só que nós não compreendemos isso porque nós não somos os apóstolos que conseguiram escutar de Jesus a ciência por detrás da oração. Jesus não orou sobre nós e não experienciamos como era Jesus orar, o que é que acontecia quando Jesus orava. Estás a ver? Nós estamos de fora. Então nós vamos meio que ter que descobrir por nós mesmos em que é benéfico orar. O que é que a oração ela agrega à nossa vida. E porquê? Estás a ver, tipo, eu aconselhava-te a tu não colocares nenhuma expectativa na oração antes de experienciares a oração, antes de orares. Não vais com muita expectativa, ai meu Deus, Deus vai-me atender, Deus vai-me responder, Deus vai-me abençoar já depois desta oração. Não, calma. Não coloques nenhuma expectativa para não saíres decepcionada, mas sem a expectativa, ora a Deus, sem expectativa nenhuma. Ora simplesmente. Ora a Deus sem expectativa. E ora, pede, entrega e percebe por ti como é que é o ato de receber, se é que recebes, quanto tempo leva, como é que sabe. Não te deixes influenciar por outros que já conseguiram, que já têm o hábito de orar e tudo mais. Procura experienciar por ti. É meio como perder a virgindade, é um pouco isso. Ninguém a vai perder por ti, estás a ver? Tens que ser tu. Da mesma forma, há etapas no caminho espiritual que ninguém vai fazer por ti. Tens que ser tu a fazê-lo. Podes ter o apoio de outras pessoas a orarem por ti, mas se o tens, tu nunca vais experienciar o que é orares. O que é oração? O que acontece? Como é que te faz sentir? Estás a ver?
Se é sempre uma outra pessoa que vai levar os recados a Deus, Deus nunca vai escutar a tua voz, conhecer o teu interior, as tuas necessidades, o teu caráter. Por que é que lhe estás a pedir isto se Deus vê claramente que tu tens potencial para resolver essa questão sozinho, sozinha? Estás a ver? Esse tipo de sensibilidade e tudo mais, essas coisas que tu não te apercebes nem te tornas consciente se, por exemplo, estiver alguém a orar por ti. Estás a ver? Então, eu aconselho-te a tu assumires a responsabilidade de seres tu quem ora por ti, a respeito das tuas coisas, e oras. Ora a Deus. Fecha-te no quarto. A Bíblia diz: mas tu, quando quiseres orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. A Bíblia também diz em Lamentações, capítulo 2, versículo 19: derrama o teu coração como águas diante da face de Jeová Deus. Derrama o teu coração como águas. Ou seja, não contenhas nada. Então há um apelo que te é feito a ti. Ora a Deus. Ora sem apoios, só tu. Joelho no chão e o que tu conseguires dizer e o que tu não conseguires dizer, e está feito. Dizes, muito honestamente dizes: Deus, eu acho que eu sei orar, mas eu quero experimentar ser humilde e começar tudo de novo. Orar a ti pela primeira vez. Embora eu ache que eu saiba orar, a verdade é que eu prefiro ser aluna, e orar a ti como alguém que nunca orou a ti. Então vais e começas. Dizes: Deus, olá, sou eu, a Francisca. Olá, sou eu, o Tiago. Aqui estou eu, Deus, porque ouvi falar de ti. Ouvi dizer que se falar para ti tu ouves. O meu caráter é este, devo ser um pouquinho assim, nananã. Passa-se isto assim. Eu gostaria que isto e aquilo. Então aqui estou eu, a te pedir ou a te agradecer, se for honesto. Não comeces aí com... não comeces com falsidade. Não digas: ai Deus, eu agradeço-te tanto, quando a tua vontade é de dar um soco na cara de Deus por as coisas não estarem a andar como tu querias, ou por tu estares frustrada porque fazes tudo certo aos teus próprios olhos e parece que a vida ainda anda a brincar contigo e tudo mais. Sê honesto, não digas falsidade àquele que é o Deus da verdade. Tipo, mais vale não dizeres do que seres falso. Dizer: Deus, eu amo-te tanto, Deus, eu agradeço-te tanto por isto e por aquilo, quando não é a realidade, estás a ver?
A Bíblia diz... a Bíblia diz... Mas a frase é mesmo essa. Quem pode esconder algo àquele que sabe toda a verdade? Na Bíblia está escrito de uma outra forma, mas a ideia global é essa. Tipo, não é... Tu já começas com o teu obrigado, Deus, e Deus já está do tipo... Como é que ele pode ou ela pode estar a dizer obrigado se aquele problema faz com que ele ou ela fique irritado e sabendo que ela olha para mim como aquele que pode resolver aquele problema e aquele problema ainda não está resolvido e vem-me falar a mim agradecendo? Que falso, que falsa! Claramente está contra mim porque eu tenho poder para resolver o problema e aquele problema ainda não está resolvido. Não é um obrigado que ele me quer dizer, não é um obrigado que ela me quer dizer. É um, então Deus, vais mesmo não fazer nada? Estás a ver? E Deus prefere que tu o abordes dizendo isso. Deus, eu gostaria de estar aqui a te agradecer, mas parece que tu não queres fazer nada a respeito daquilo, a respeito daquela coisa. E Deus fica, agora sim, podemos começar a abordar esse tema porque estamos os dois na mesma página da honestidade. Ali está alguém honesto com quem eu posso abordar tal tema. Estás a ver? É isso que Deus procura. Deus procura sinceridade. Deus procura honestidade. É o que Deus procura. Deus não procura fantasias e elefantes cor-de-rosa com asas e nuvens de algodão doce e tudo mais. Deus já tem miríades e miríades de anjos à esquerda dele e à direita dele que o louvam. Deus já tem anciãos à frente do trono dele que lançam as suas coroas para o chão e que dizem: Santo, 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 és tu, Deus? Então Deus não precisa dessa fantasia toda. Sobretudo e muito menos quando ela não é sincera nem honesta. Então aí é que Deus não precisa mesmo, porque Deus já está a receber aquela adoração verdadeira lá nos céus. E agora chega uma adoração adicional que é falsa. Deus fica do tipo: fogo, estás-me a estragar este momento mesmo, porque eu já estou a receber a adoração verdadeira destes seres perfeitos. Essa adoração tua falsa é uma nódoa aqui, nesta adoração que eu estou a receber. Não me dês adoração falsa. Só porque toda a gente adora a Deus, canta a Deus, se tu não estás numa fase, num dia, num momento, numa hora, onde não há vontade, nem há razões para estar a agradecer, nem a adorar a Deus, não adoras. Dizes: Deus, é muito bonito, sim, adorarem-te, cantarem-te, louvores, é muito lindo, mas olha, nós não estamos aí ainda. Poderíamos ser nós, poderia ser eu aqui aos saltos a agradecer, nós simplesmente não estamos aí ainda. Eu não sinto que será honesto eu te louvar ou te agradecer. Agradecer por quê? Estás a ver? Claro que tu tens razões para agradecer a Deus, o ar que respiras, a comida e tudo mais, mas se há algo que te faz ainda não agradecer a Deus,
Tu podes agradecer a Deus pelas outras coisas e ser humilde, sim, mas não vais agora agradecer a Deus dizendo: Deus, está tudo bem, estás perdoado, está tudo ótimo, está tudo como eu queria, quando não está. Ok? É muito melhor que tu digas: olha, Deus, eu já te sou grato por todas estas coisas e eu gostaria de poder estar aqui aos saltos a te agradecer por essa aí também. Por esta aqui também. Por este detalhe aqui estar resolvido. Por esta porta estar aberta. No entanto, não vejo que ela esteja. No entanto, a situação ainda não se resolveu. Então eu não consigo honestamente te dar esse agradecimento, Deus. Eu prefiro te o dar quando for sincero, quando for verdade. Até porque imagina que Deus é do tipo: se Ele me disser obrigado, quer dizer que está tudo certo, está tudo a correr bem como Ele quer. Porquê que tu irias e dirias obrigado, Deus, se a tua situação ainda não está como tu querias? É porque se tu dizes, tu ficas tipo: aquela situação ainda não está resolvida, mas vou agradecer a Deus na mesma. E Deus fica do tipo: olha, se me agradeceu é porque está tudo certo, não é? Afinal de contas, só diz obrigado quem está agradecido. Estás a ver? Mais uma vez esse aspecto da sinceridade, da honestidade. Há um tempo para tudo. Então, eu sinto que é importante tornar isso claro para que para que haja tipo uma boa comunicação entre ti e Deus, estás a ver? Porque se Deus do lado dele, na direção dele para contigo, Deus procura ser honesto e verdadeiro, e se tu do teu lado e na tua direção, tu em relação a Deus, na direção de Deus, o que tu dás, o que tu ofereces, o que tu exteriorizas é falsidade, é desonestidade e tudo mais, vocês não vão se dar bem, porque está um tipo de energia a subir rumo a Deus e está outro tipo de energia a descer de Deus para ti. Ou tu achas que Deus vai ser falso para igualar a tua falsidade? Essa é uma excelente questão. Na verdade, a Bíblia, ela diz isso. Ela responde a essa questão. Só um momento. A Bíblia diz... Engraçado, olha só a coincidência que o texto que eu tinha que ler nesta oração para proteção contra os inimigos é Salmo 18, versículo 47, e o texto que nós fomos tocar está no Salmo 18, versículo 26, está no mesmo Salmo, e eu estava aqui a pedir a Deus, enquanto eu estava aqui a falar,
Eu estava a pedir a Deus, Deus, nós precisamos ainda de abordar o tema inicial da oração. Como é que vamos conectar isto ao Salmo 18? E pronto, acontece que o texto que eu te queria mostrar agora está no Salmo 18, então ótimo. Salmo 18, versículo 26 diz... Aliás, 25 diz: com alguém leal ages com lealdade, com o homem irrepreensível ages de modo irrepreensível, com o puro mostras-te puro, mas com o tortuoso mostras-te astuto. Ou seja, de igual para igual, Deus age com lealdade com alguém que é leal. Deus age de modo irrepreensível com o homem que é irrepreensível. Deus mostra-se puro com o puro. Mas com o tortuoso mostra-se, não tortuoso, mas mostra-se astuto. Ou seja, Deus vai se adaptar em função daquilo que tu estás a ser. E então, quando é positivo, Deus comporta-se da mesma forma. Quando Deus tem agrado, Deus comporta-se da mesma forma. Mas quando não é do agrado de Deus, Deus comporta-se de outra forma que seja do agrado dele. Estás a ver? Porque senão nós poderíamos acreditar que Deus iria tratar-nos exatamente como nós o tratamos, por exemplo. Mas não é verdade. Ou seja, se tu tratas a Deus de modo falso, Deus vai te tratar de um modo que seja do agrado dele em relação a tu seres falso. No entanto, se tu fores honesto, como é que tu achas que Deus vai tratar? Com o honesto, Ele vai te tratar. Ele vai se mostrar honesto. Estás a ver? Por isso é que é importante tu seres honesto. Senão tu estás a meter uma máscara. Estás do género: olha Deus, eu estou-te a adorar aqui no meio destes irmãos, no meio deste louvor todo. Tu és o melhor do mundo. Tu és a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo-te, eu louvo-te, eu adoro-te, Deus, és e não sei o que, não sei o que mais. Mas a minha casa está a cair. Mas as minhas inseguranças estão a falar alto agora. Mas eu não tenho nada. Mas eu tenho dificuldades. E não está certo. Mas eu também não me acho digno. E não sei o que, não sei o que mais. Como é que tu esperas que Deus vai falar contigo, responder às tuas orações de modo honesto, se não é honestamente que tu adoras a Deus? Hã? Assim como Deus também não te dá sempre o que tu queres, assim da mesma forma também Deus não exige que tu estejas sempre no teu melhor. Tem vezes que eu chego a insultar a Deus e depois eu digo: se calhar fui longe demais. E arrependo-me. Peço perdão a Deus por causa do insulto que eu lhe dei. Às vezes eu coloco a minha cara no chão para me humilhar, para me sujar de propósito e dizer que eu não sou nada, e humilho-me assim perante Deus para pedir desculpas a Deus. Ou às vezes toco em algum lixo e toco na cara, por exemplo, para dizer que não sou ninguém, estás a ver, que eu não sou nada, e para Deus me perdoar. Outras vezes eu vou para me arrepender do que disse e digo: sabes que mais? Não, Deus, eu tenho que o dizer.
E mantenho. Eu mantenho aquele insulto, eu mantenho aquilo que eu disse e não me arrependo. Porque a Bíblia diz algo. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz em Provérbios, em Provérbios 12:22 diz: o Senhor, ou seja Deus, odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E a Bíblia diz também numa parte: aquele que expressa o que odeia fala a verdade. Aquele que diz o que odeia, o homem que diz o que odeia fala a verdade. E se há coisas que eu odeio em Deus, eu estou a dizer a verdade, estás a ver? Quando exteriorizo o meu ódio, estás a ver? E Deus ia ficar chateado por eu dizer a verdade? Não. Deus fica feliz por eu estar a ser honesto. Estás a ver? Enquanto que há muita gente a insultar a Deus, achando que o que estão a dizer é verdade. Por exemplo, tentam esconder coisas de Deus. Isso é insultar a Deus. Isso é tomar Deus como burro. Quando a boca diz uma coisa e o coração sente outra. Isso é estar a insultar a Deus, dizer: Deus, tu não vês nada, tu és um tapadinho, tu não sabes o que está a acontecer, estás a ver? Essas pessoas estão a insultar a Deus. Deus, tu não estás atento, Deus, tu não vês, Deus, tu não sabes, estás a ver? E há muito crente, só porque não querem incomodar, só porque não querem perturbar a Deus, só porque querem agradar a Deus, não lhe falam as verdades, não lhe dizem as verdades. E dizem mentiras, estás a ver? Dizem: eu amo-te tanto, Deus, eu te agradeço tanto, mas internamente estão ali: Deus não quer saber de mim. Se Deus quisesse saber de mim, já me tinha ajudado naquilo, já tinha resolvido aquilo. Estás a ver? Deus olha para baixo e diz: falso, 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 honesto, honesta, falso, falsa, 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 falso, falsa, honesto, honesta, falso, falsa, falso, falsa. Tu achas que Deus é por números? Deus fica lá, tipo, no trono dele: eu tenho 700 milhões de crentes e adoradores falsos. Deus quer lá saber desses, meu. Só quem não tem adoradores é que se contenta com adoradores falsos. Deus fica feliz com aqueles 4 honestos no meio de 3.000 falsos. Aqueles honestos que dizem: olha, Deus, nós ainda não estamos nessa nossa relação ainda. Nós ainda não estamos nessa fase da nossa relação. Então não vai acontecer. Eu não vou lá te dar louvores. Eu não vou lá cantar para ti. Porque nós simplesmente não estamos nessa fase da nossa relação. Eu prefiro não ser hipócrita. E é assim. É assim que tem que ser. Honestidade.
tem que ser sentido. Por exemplo, quando aqui está escrito em Salmos 18, versículo 46, Jeová vive, louvada seja a minha rocha. Seja exaltado Deus da minha salvação. David estava a escrever isto porque estava a senti-lo. E agora tens todos os crentes que não estão onde Davi estava quando escreveu isto, não estão a sentir o que Davi sentia quando Davi escreveu isto, mas estão todos a dizer: Jeová Deus é a minha rocha, louvada seja a minha rocha. Quando não estão no mesmo contexto, não estão na mesma situação. Davi, se calhar, aqui estava a dizer isto porque tinha saído de uma batalha onde viu a vida dele passar por um fio. Ele, se calhar, viu uma espada a vir contra ele só teve tempo de esquivar, mas ia ficar por ali. Voltou da batalha e então disse isto a respeito de Deus. Então a Bíblia, ela pode te apoiar, ela pode servir de apoio, mas ela não pode substituir a tua adoração. Tu tens uma existência. E Deus procura que tu o adores com a existência que te deu. Não a existência de Davi, porque Davi já adorou a Deus com a existência dele. Entendes? A adoração que tu vais dar a Deus, tu vais dar a Deus a partir da tua própria existência. Não esperes que seja um outro que venha e que o faça por ti. Davi não foi ler como adorou Abraão a Deus e imitou a Abraão, dizendo as mesmas coisas que Abraão e tudo mais. Não. Davi cantou os salmos que cantou, escreveu os salmos que escreveu, por viver o que vivia. E foi assim com todos os outros escritores da Bíblia. E embora a Bíblia já esteja fechada e já tenha sido terminada, tu, com a tua existência, és um escritor de um livro da Bíblia. O livro que tem o teu nome. E tu estás constantemente a acrescentar linhas a esse livro com a tua existência. E faz parte da Bíblia esse livro. Embora não esteja na Bíblia, faz parte da Bíblia. Porque tu também estás debaixo da bênção da salvação de Jesus. Certamente tens a bênção do Espírito Santo sobre ti. Então tu és uma continuação dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e de Atos. A tua vida tem importância, a tua existência tem importância. A tua existência é um livro bíblico. Só porque não vai estar na Bíblia não quer dizer que tu não exististe. Tu exististe, tu existes. E com essa existência adorarás a Deus. Agora todos os salmos não foram gritos de alegria. Tu tiveste salmos onde foram clamores, pedidos. Davi não teve só dias bons na existência dele. Teve dias maus, onde teve a pedir a Deus, onde teve a fazer súplicas a Deus. Jó não teve só dias bons. Tu vais ver Jó a falar com Deus, a pedir
Tu vais ver Jó a dizer coisas fortes demais. Jó disse que seja amaldiçoado o dia do meu nascimento. Seria muito melhor se eu não tivesse nascido. Seria muito melhor se a minha mãe não me tivesse tido. Mas eles escreveram isso, eles não esconderam isso. Por mais péssimo que possa ter sido o capítulo, e mesmo contra a vontade deles, vou agora dar esta imagem de mim, fica aqui escrita, mas tem que ser. Foi um dia mau. Pronto. E escreveram o dia mau, e o dia mau ficou escrito. Mas depois também ficou escrito o dia bom. Então não escondas, e muito menos de Deus, os dias maus que te estão a acontecer. Faz questão de que Deus saiba que são dias maus. Deus, em relação a este dia mau, em relação a esta coisa má, em relação a isto, estás a ver? Tu achas que Jó estava ali a gritar de alegria, a louvar a Deus, a adorar a Deus, aos saltos, a tocar pandeireta, a fazer um banquete e tudo mais, estando a sentir o que sentia? Não. Ele disse: Deus, desculpa, não consigo te adorar aos saltos, cheio de alegria, estando a passar pelo que eu estou a passar. Desculpa, não dá. Não consigo. Porquê? E tu vais ler lá que Jó era um homem íntegro, leal, honesto, sincero, verdadeiro. Estás a ver? E permaneceu íntegro. Tu vais ver que Jó demorou para começar a adorar a Deus novamente. Demorou, mano. Capítulos e capítulos. Até fazê-lo novamente. Então Jó não foi falso. Não estejas precipitada para estar sempre de boa com Deus, para que o voltes a adorar na próxima semana, para que não demore mais que 2 dias vocês não estarem bem. Deus não quer que tu te precipites para o teu louvor desonesto, onde é um louvor falso. É um louvor pela metade. É um louvor que tu estás a ter, mas que tu não tens razões fortes para o ter. Não há razão por detrás do teu louvor. É só um louvor, só por louvar, só por obrigação, só para ficar bonito, só porque tem que ser, só porque tens que cantar, só porque tens que ir ao culto. Não é honesto, meu. E achas que Deus está ali a te precipitar? Não é Deus quem te está a precipitar para tu ires louvar a Deus, não sentindo. Então não vás. Ninguém te está a apontar uma arma. Tens que ir louvar a Deus, tens que ir louvar a Deus. E certamente não é Deus quem te está a apontar essa arma. Deus estava super ciente da batalha de Jó, e foi por isso que tu não vais ler lá que no capítulo 15 de Jó já estava a demorar muito, que Deus não estava a ser adorado e que Deus mandou um anjo e Jó foi obrigado a orar a Deus, ou louvar a Deus, ou cantar a Deus. Não. Na verdade, só no capítulo 42 de Jó, no último capítulo do livro de Jó,
é que Jó recebe motivos para se alegrar novamente. Só no capítulo 42. E a tristeza de Jó começou no capítulo 1. Existem 41 capítulos do livro de Jó onde Jó não adorou a Deus. E tu lias lá que Jó ofertava sacrifícios a Deus. Jó acordava de manhã cedo para falar com Deus. Então tu vês que Deus sabia que Jó não estava a ser o Jó de antigamente, mas que Jó tinha razões para não estar a ser o Jó de antigamente. Deus conhecia a Jó, Deus sabia que Jó podia adorá-lo, e muito bem, e ofertar coisas a ele e tudo mais. Deus conhecia esse Jó. E por conhecer esse Jó, foi por isso que Deus esperou mais 41 capítulos. E Jó esperou 41 capítulos, e Deus esperou 41 capítulos por Jó, para o adorar novamente. Tu achas que Deus não vai poder adorar? Tu achas que Deus não vai poder esperar semanas, meses, anos, até tu adorares novamente? Porque o que tu estás a fazer atualmente é colocar areia à frente dos teus olhos. Tu não estás a resolver a situação. Tu não estás a resolver a situação. Vais lá e adoras a Deus e voltas e a situação está igual. Por que é que não resolves a situação e vais depois adorar a Deus com a situação resolvida? Hã? Antigamente ir ao templo era quando as pessoas pecavam, iam oferecer sacrifícios, ou era quando eram abençoadas e voltavam para dar adoração. Não era algo imposto, não era obrigatório. Não era obrigatório, nunca foi. Não é saudável quando é obrigatório, quando é mecânico, quando é ali tipo semanalmente. Não é Deus quem lucra com idas constantes e frequentes aos templos. É quem está por trás dos templos que recebe dinheiro. É claro que é de interesse dessa pessoa de receber dinheiro todas as semanas. E sabes, e vou-te dizer mais. É porque tem alugueres para pagar e que os alugueres são exigidos a cada mês. É por isso que têm que fazer cultos semanais ou 2 vezes por semana, para terem o suficiente para pagar no final do mês, ou para pagar uma parte no final do mês. Esse ritmo de que tem que ser semanalmente nunca teve na Bíblia. Nunca teve na Bíblia que era semanal.
Onde é que está na Bíblia que era semanal? Hã? Se as pessoas vão o tempo todo, quando é que será honesto? Quando é que elas vão, tipo, que já têm saudades de ir? E não tem essa de quantas mais vezes fores, mais protegido ou protegida estás. Não tem essa. Se assim fosse, as igrejas estavam lotadas o tempo todo. Então eu indiretamente estou a dizer, dá uma adoração honesta ou não dês. Sai fora, vê o quão é difícil sem Deus para apreciares o que Deus faz por ti. Vai, sofre, estraga a tua vida completamente por estares ausente e fora de Deus, para te aperceberes do quão dependes de Deus, do quão precisas de Deus. E nesse ponto vais agradecer a Deus. Deus, obrigado porque tu livras-me de tanto mal. Eu não sabia do mal que tu me livravas. Eu não via a bondade que tu tinhas para comigo, Deus. Longe de ti, meu Deus, não dá. Longe de ti é difícil. Longe de ti é duro. Longe de ti há muito sofrimento. Obrigado, Deus. Isto chegas ali, tipo, desesperado, desesperada, ali a Deus e dizes, Deus, obrigado, meu Deus. Estás a ver? Eu indiretamente estou-te a dizer isso. Eu estou-te a dizer, acorda e adora a Deus honestamente. Porque há muitas pessoas que estão num sono dentro da salvação. Elas estão na salvação, mas elas estão já adormecidas por já ser tão mecânico, estás a ver? Que elas já estão adormecidas. E eu não sei se isso é o que Deus quer. Eu não sei se é isso que Deus procura. Não sei, digo eu. O Espírito Santo é que vai guiar da melhor maneira esta informação e vai explicar melhor a vontade de Deus. Então o texto de hoje, o texto desta oração é o Salmo 18, versículo 48, que diz: Ele livra-me dos meus inimigos irados. Tu elevas-me bem acima dos que me atacam, tu salvas-me do homem violento. É por isso que eu te glorificarei entre as nações, ó Jeová, e ao teu nome cantarei louvores. Estás a ver? É só por isso. É por isso que eu te glorificarei. Tipo, há uma condição. Aqui não está eu te glorificarei entre as nações, ó Jeová, e ao teu nome cantarei louvores, sem ter nenhum motivo.
Aqui está a dizer que há um motivo por detrás da oração, da adoração. Eu vou adorar-te, eu vou glorificar-te porque livraste-me dos meus inimigos e levaste-me bem acima dos que me atacam. Tu salvaste-me do homem violento. Estás a ver? Há uma razão que torna esta adoração, este glorificar, válido. Estás a ver? Há muitos crentes a adorarem a Deus sem nenhuma razão fundamental para o adorarem. E pior, muitos cristãos que adoram a Deus, quando as razões que têm fundamentalmente são, na verdade, contrárias a um sentimento de satisfação ou de agradecimento. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32 o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? Quer dizer que a verdade tem o poder de libertar. E se a verdade tem o poder de libertar, então quer dizer que a verdade vai te libertar. A verdade vai libertar a tua vida. E se é verdade que existe na tua relação com Deus, a verdade vai libertar a tua relação com Deus. Mas se não há verdade, tu não vais viver liberdade. E se tu não vais viver liberdade, tu vais viver mentira. E achas que Deus quer que tu vivas mentira? Tu achas que Deus quer que vocês vivam mentira no vosso relacionamento? Não. Estamos a falar de Deus. Deus tem prazer na verdade. O próprio Filho de Deus diz ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o próprio Filho de Deus é a verdade, é Deus a dizer literalmente: a verdade saiu de mim. Esta verdade que é o meu Filho vem de mim, que sou verdade também. Este Filho meu reflete a verdade que há em mim. O Espírito Santo de Deus também é conhecido como o Espírito da Verdade. E é o Espírito de Deus. Mais uma vez, a verdade associada a Deus. Então Deus vai defender a todo custo a verdade. Deus vai querer a verdade. Deus vai querer ver a verdade. Deus vai querer exemplos de verdade. Deus vai apreciar a verdade. Deus vai ser verdadeiro. Deus vai dizer verdades. Deus vai se empenhar pela verdade. E se tu não te empenhas pela verdade, escondendo detalhes, sendo falso, que relação tu achas que vais ter com Deus? Alguém que tem tanto zelo pela verdade, alguém que procura tanto a verdade, alguém que estima tanto a verdade.
É contraditório, eu sei, não faz sentido. Não faz sentido. Tu queres ser simpático, simpática com Deus, queres dizer só coisas bonitas, só coisas boas. Eu sei, é contraditório. Deus merece as palavras mais elaboradas e mais lindas. Eu sei. Mas se for tudo apenas para mascarar algo que não está a ser dito, então de nada serve. Então não é tão lindo assim. Eu falo da minha experiência, estás a ver? Onde eu prefiro ser honesto. Perdemos ambos menos tempo, eu e Deus, perdemos menos tempo quando eu decido ser honesto. Já viste o tempo que é perdido se tu demoras 2 meses para te abrires finalmente com Deus e andaste ali 2 meses a esconder a verdadeira situação, ali a mascarar um certo ódio que tinhas em relação a Deus? São 2 meses de tempo onde tu não terás feito um passo considerável para resolver a tua situação, porque o único ser que pode te ajudar verdadeiramente a resolveres a tua situação é Deus. E se tu andas a esconder de Deus a tua situação, como é que achas que, tu só estás a esconder, a adiar a tua solução? Deus, não me vou abrir contigo, porque são coisas um pouco que me deixam furioso, furiosa. Não é contigo que eu me vou enervar, Deus. Eu vou guardar para mim, vou sufocar esta raiva, este ódio e vou afastá-lo de que tu venhas a percebê-lo ou a saber que eu estou com raiva em relação àquele aspecto da minha vida, àquela situação que eu tenho vivido. Não te vou contar, não te vou dizer, Deus, e a ti, Deus, vou só dizer então coisas bonitas e tudo mais, e Deus está do tipo, desembucha. O que é que está a te atormentar? Fala, é aquilo ali que eu quero resolver, é aquilo ali que eu quero ver. Tira o raio da máscara. Tira as mãos de trás das costas. Mostra o que é que estás a esconder. O que é? É isso? É essa situação aí? Pronto, só tinhas que ter falado. Ok, eu sei, às vezes eu faço coisas que vos deixam humanos, fora de vocês, eu sei, eu faço de propósito, porque eu sei que vocês têm potencial para resolvê-lo sozinhos. Quero que vocês entendam isso por vocês. Entendes? Quero que vocês desenvolvam independência. Jesus disse, até quando é que eu vou ter que permanecer convosco? Ou seja, Jesus já estava a dar a entender que, pessoal, é para vocês saberem ser sozinhos. É para vocês conseguirem se desenrascar sozinhos. Eu não vou andar aqui o tempo todo com vocês. Estás a ver? É um pouco nesse sentido, nessa direção, que às vezes vai ter que sair um insulto ou dois. Vai ter que sair. Vai ter mesmo que sair. E tu vais-te a perceber que o mundo não vai terminar. Tu vais-te a perceber que Deus tem uma paciência perfeita. Tu vais-te a perceber que Deus tem inteligência perfeita. Tu vais-te a perceber que
Deus tem maturidade perfeita e tu nunca vais ver da parte de Deus, por exemplo, se vingar do teu comentáriozinho de humano. Deus não vai ser imaturo a esse ponto. Então não tens que ter medo. Vai testando até onde é que tu podes ir e até onde tu não podes ir com Deus. Vai testando para que tu saibas, até onde já foste longe demais, ou vai testando para saberes até onde é que tu podes ir, porque quando tu carregas esse conhecimento de já conheceres os limites de Deus, tu vais ter tanta liberdade. Isso vai se refletir no teu ministério. Quando outros cristãos estão ali cheios de medo por não quererem dizer ou falar aquilo, tu que já terás testado os limites de Deus, tu vais ganhar asas no teu ministério. Há pessoas que não perguntam os porquês. Elas leem, tens que temer a Deus e temem a Deus e nunca se questionam. Espera aí, eu tenho que temer a Deus, mas porquê que eu tenho que temer a Deus? Qual é realmente a consequência de eu não temer a Deus? O que é que eu ganho com temer a Deus? Se eu não temer a Deus, o que é que me acontece? As pessoas não perguntam os porquês. E eu não posso culpar as pessoas, porque elas comportam-se assim até com as próprias pessoas que dormem na mesma cama do que elas. Tu vais-te a perceber que 99% de todos os casais, eles raramente passam de uma comunicação superficial. Tu vais ver que eles não falam um ao outro dos fantasmas internos, das suas inclinações internas, dos seus fetiches e tudo mais. Não falam. Há casais que estão casados há não sei quantos anos e só têm um conhecimento superficial um do outro. Não conhecem o outro nas profundezas do ser, do seu ser, estás a ver? Não conhecem. E dormem com essa pessoa. Não sabem se essa pessoa tem tendências psicopatas e uma manhã, se calhar, já não acordam para mais um dia porque o outro finalmente aquilo lembrou-se que era psicopata e espetou uma faca à mulher, ou o que é. Não sabem, estás a ver? Não sabem, não falam, não exteriorizam as profundezas dos seus seres. Fica ali tudo na superfície. Olá, estás bem? Sim. Tu também. Dormiste bem? Sim. E tu também. Estás muito bonita. Obrigado. Terça-feira temos aquilo para fazer. Olha, aqueles convidaram-nos para fazer. Ok, vamos lá. Foi fixe. Foi agradável. Boa noite. Eu amo-te muito. Que não é sincero. Eu amo-te. Não sei o quê. E fica ali, mano. Só naquele vocabulário superficial. Não há, tipo, não aprofundam a cena, estás a ver? Tipo, não vão profundo, não sabem que palavras é que têm que evitar, o que é, estás a ver? Tipo, o que é que deixa o outro furioso, furiosa, tipo, não sabem, não experimentam, não vão mais fundo. E a mesma coisa é com Deus. Há muitos crentes que vivem na superfície. Nem sequer
testam, não aprofundam Deus, não picam Deus, estás a ver? Não magoam Deus, não beliscam Deus. Então não sabem se Deus vai reagir bem ou se vai reagir mal. Não sabem, não conhecem a Deus, estás a ver? Não conhecem a Deus de forma prática. Deus está sempre lá fora, lá distante, lá no trono, lá o Rei, lá o Deus Todo-Poderoso, que é para temer, é para se manter à distância, é para respeitar. Mas porquê que é para respeitar? Mas porquê que é para permanecer à distância? Mas porquê que Deus está no trono dele? O que é que Deus fez de assim tão incrível? Estás a ver? Tu tens que picar, ir picando para que saibas. Vai picando. Vai picando e vai picando e vai picando e vai percebendo. Quando Deus diz ai, quando Deus diz oh, não o faças novamente. Quando Deus diz ei, estás a ir longe demais. Ou quando Deus não diz nada e tu te apercebes que ainda podes picar mais profundo. E mais profundo, e mais profundo. E mais profundo, e te a perceber porquê que Deus não está a reagir a este meu picar quando o assunto é isto? Porquê que Deus não se está a manifestar? Porquê que Deus está aqui a manifestar indiferença quando eu estou aqui a picá-lo no que diz respeito a ele ser ciumento? Estás a ver? Por exemplo, Deus, és ciumento, mas tens medo de que te troquem? Mas estás a ver? E vai explorando e tu vais-te a perceber que vais apalpar verdades. E vais chegar a conclusões. Conclusões essas que tu vais receber do próprio Deus. E revelações essas que nenhum outro cristão vai receber. Vai apenas ter uma noção. Os cristãos vão ter uma noção. Tens lá um apóstolo que disse: a menos que eu veja as mãos furadas de Jesus e o lado dele furado, eu não acredito que Jesus esteja vivo. Jesus teve que aparecer e dizer a esse apóstolo: ei, toca nas minhas mãos e toca no meu lado, para que tu vejas que eu estou vivo. Estás a ver? Esse apóstolo, ele demonstrou que precisava de ver para crer. E não estava errado, não houve nada de errado em ele se comportar assim. Na verdade, ele chegou à conclusão dele. Estás a ver? Tocou e viu. E agora, quando ele foi a dar o testemunho dele, tu achas que ele vai dizê-lo com pouca força ou com muita força? Ele vai dizê-lo com muita força. Ele vai dizer: eu não acreditava, mas depois Jesus apareceu e Jesus disse para eu tocar nele e eu toquei, e é bem verdade que as mãos dele estavam mesmo furadas, mas eu toquei e eram mãos. Então Jesus está vivo, mesmo tendo sido furado, mesmo tendo morrido. E meu Deus, o testemunho que ele não contou é exatamente. E tu, depois de teres andado a picar a Deus e Deus ter dito: oh, aí dói, eu não quero que tu faças isso, eu não quero que tu penses isto de mim, eu quero que tu penses só isto de mim, porque eu sou assim, eu tenho este caráter. E quando tu sabes isso, quando tu fores a dar o teu testemunho, quando tu fores a falar de Deus, tu já vais falar de Deus com esse conhecimento de saberes que Deus tem limites, por exemplo. Estás a ver? Mas que Deus é tolerante e que Deus é amoroso
e que Deus tem sentido de humor, e que Deus e de que há um motivo por detrás de demorar, por exemplo. Estás a ver? O testemunho que tu vais dar de Deus vai ser muito mais forte do que os outros que vão dizer: sim, Deus lá em cima, sim, pois é, Deus lá em cima é para respeitar, porque Deus é o rei lá, Deus é o nosso rei, está lá em cima. Então você tem que crer que Deus é o rei que está lá em cima e que tem que ser respeitado. E a pessoa fica do tipo: ok, está bem, isso eu já sei. Isso eu já sei. Que a experiência tu tiveste com Deus, que não é superficial, como essa aí. Porque essa aí eu já sei. Estás a ver? É o conselho que eu te dou. Honestidade é uma arma. A honestidade é uma arma. O momento em que tu carregares no interruptor da honestidade e tu fechares-te num quarto e falares a Deus com o interruptor da honestidade ligado, e que saiam coisas bonitas ou coisas feias, mas saem, e tu dizes e conversas com Deus assim, é o momento em que a tua vida espiritual vai mudar completamente. Completamente. Eu a experimentei pela primeira vez e desde então eu não paro de fazer uso da honestidade forçada. Eu nem sequer uso um outro método, nem um outro meio. É pedras que saem, é pedras que saem. É penas que saem, é penas que saem. É assim. É assim. Porque Deus pede isso. Deus pede. Em Lamentações capítulo 2, versículo 19, Deus diz: derrama o teu coração como água diante da face de Jeová. A água não é só água cristalina. Existe água que carrega bocados de madeira, existe água que carrega plástico, existe água que carrega lixo, existe água que carrega pedras, areia. Estás a ver? Até as águas irem dar no mar límpidas, essa mesma água agora transparente lá nas ilhas, na praia, essa água que veio da nascente, tu achas que essa água foi desde a nascente até à praia sempre límpida e transparente? Ela passou em lugares onde ela estava como a lama, escura, castanha e tudo mais. Então as águas nem sempre vão ser claras, as águas nem sempre vão ser nítidas. E Deus tem noção disso quando te convidou a derramares o teu coração como águas diante da face dele. Deus tem perfeita noção de que não vão vir só elogios, nem boas palavras, nem palavras carinhosas desse coração atribulado que precisa de desabafar e de exteriorizar o que vai nele. Deus já tem o capacete metido e o escudo na mão. Deus já sabe que vai vir daí a tempestade. Mas mesmo assim Deus convida-te. Deus diz: derrama o teu coração como água
diante da face de Jeová. Como água. A água faz o quê? A água corre. Então, exterioriza o que vai aí. Como água. Opa, um detalhe após o outro. Uma frase após a outra. Uma situação após a outra. Anda lá, mais e mais. Descarrega tudo. Que tudo saia daí. Eu já disse isto uma vez, mas eu já fiz esse exercício. Eu abri a Bíblia em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Eu desliguei o telemóvel e o computador para não ser incomodado. Eu fechei-me no quarto. Eu pousei a minha cara em cima da Bíblia aberta em Lamentações 2:19. Eu meti as mãos em cima da mesa. Eu fechei os olhos e eu comecei a exteriorizar. Eu exteriorizei durante um bom tempo. E eu lembro-me que ao início, quando as portas do meu coração estavam a se abrir, tipo durante os primeiros 15 minutos, eu lembro-me que eu falava coisas assim superficiais. Eu falava que naquela semana que tinha passado tinha acontecido uma coisa com um colega, não sei o que mais. Eu estava a falar daquilo, eu exteriorizei aquilo. Só que depois de meia hora, eu já estava a tocar em assuntos da minha infância que eu precisava de falar, que eu precisava de tocar neles para falar, para desabafar, para exteriorizar. Ou seja, para tu entenderes que as águas correm e tu vais precisar de que saiam águas iniciais para que tu acesses aquelas águas profundas que precisam de sair daí, do teu coração. Eu lembro-me que eu falei, eu só terminei. Eu só terminei quando senti que tinha tocado num apoio estável. Eu disse, isto já está bom para mim. Eu podia ter continuado mais. Eu teria terminado dando pulos de alegria, totalmente livre e tudo mais. Podia, e leve e tudo mais. Eu podia. Mas eu fiquei já muito contente de poder me apoiar num estado estável. Eu fiquei bem. E tão bem que eu não precisei de voltar a fazer outra vez isso faz tempo. Mas é claro que certamente eu ainda posso chegar mais longe. Posso atingir um estado muito mais leve. É só voltar a fazê-lo. E dizer... e continuar a falar. A exteriorizar. Se calhar porque temos tendência de não querer tocar no fundo, tocar no profundo do nosso ser. Se calhar porque já nos contentamos a ter ali um muro daquela altura e que agora ficaria desconfortável se o muro ele passasse a ter metade da altura, ou se fosse só um tijolo, ou se não tivesse mesmo nada. Estás a ver? Isso parece estranho para nós. E por ser estranho, nós procuramos nos distrair o tempo todo. Colocar mais umas folhas por cima e mais umas distrações por cima e à superfície as coisas mudam. Nós vivemos uma vida atarefada e agitada
à superfície, há novidades, há coisas a acontecer à superfície, mas profundamente as coisas permanecem iguais, as coisas permanecem sem mudança. Deus vê as profundezas do nosso ser. E por isso é que Deus nos faz esse convite. Derrama o teu coração como água diante da face de Jeová Deus. E nós poderíamos nos lançar o desafio de colocar um cronómetro e mesmo que demore vários dias, não importa. Imagina que no primeiro dia tu derramaste o teu coração como água diante de Deus durante meia hora, pronto. Mas ainda não chegaste lá a estar totalmente livre. Anotas essa meia hora que passou, no segundo dia começas a contar outra vez e fizeste 45 minutos. E o objetivo é de contar o tempo para saber quanto tempo levou até o teu coração estar absolutamente desimpedido, renovado, restaurado novamente. E perceber, levou 4 horas, levou 6 horas, levou 12 horas, quer tenha levado o tempo que levou, tu depois vais dizer assim: o quê? Em 6 horas de tempo, tu vais dizer o seguinte: o que me distanciava de eu ser feliz novamente eram só 6 horas. Meu Deus, os dias que eu não perdi, as semanas que eu não perdi, os meses que eu não perdi. E eram só 6 horas que eram precisas para eu me sentir bem novamente, para eu voltar a me amar com o mesmo amor que eu tinha antigamente. Eram só 6 horas. Uou! E ainda assim tu estarás já à frente daquelas pessoas que nunca vão derramar o coração delas como água diante de Jeová Deus. Então é normal que leve esforço, porque levou esforço para tu acumulares as pedras e raízes e bocados de madeira que tu foste acumulando aí por cima desse teu coração. Que essas raízes, essas pedras, esses bocados de madeira vão ter todos que sair quando tu fores a derramar o teu coração como água diante da face de Jeová Deus. Vão ter que sair, e vão sair com insultos, com dores, todos esses traumas e tudo mais. Isso tem que sair. Vais ter que e tu és o melhor terapeuta na tua cura, por causa que só tu tens acesso ao teu interior. E quando aqui diz para derramares o teu coração como águas, só tu tens acesso à torneira que está dentro de ti. Só tu tens acesso às tuas águas internas. E só tu vais poder saber quando é que já atingiste a cura absoluta. Só tu vais poder sabê-lo. E dizer: ok, já chega, já posso parar de derramar águas, porque as águas que estão a sair agora
já são águas limpas. Então a tua melhor vida, o teu melhor ser está à tua espera, está à espera que tu comeces a desabafar. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Ok? Deus te abençoe. E, bem, vamos orar um Pai Nosso para selar esta oração. E eu convido-te a orares comigo. Vamos então orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.